Aleluia. Glória a Deus. Eu estava sentado ali, uma coisa veio ao meu coração. Efésios capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu não sei você, mas eu sempre me inquietei com esse versículo. Porque pensar em algo que é infinitamente mais, infinitamente maior, é praticamente impossível. É uma coisa que você racionalmente senta para calcular e colocar no papel, e você não consegue sair da primeira linha. O que é infinitamente mais? O que é infinitamente melhor, maior? E o Senhor trouxe algo ao meu coração, eu quero dividir isso com você. Se Cristo é tudo que Deus pode nos dar, tudo que Ele fizer nas nossas vidas é infinitamente mais. Não quer dizer que o que Ele fizer depois disso é melhor ou maior. Mas como Ele já nos deu tudo, tudo que vier é infinitamente mais. Amém? Então nós temos recebido do Senhor diariamente o infinitamente mais. Porque se nós fomos alcançados por Ele e já recebemos o Seu Filho, tudo o que Ele poderia nos dar, tudo que Ele tem feito é infinitamente maior e melhor. Nem você, irmãos, nem eu pensaríamos em pedir a Deus um filho. Nem eu, nem você pediríamos a Deus um filho que morresse esmagado em uma cruz com os pecados que Ele não cometeu. Nem você, nem eu pediríamos a Deus um filho que morresse em uma cruz, mas que levantasse ao terceiro dia e enviasse o Espírito àqueles que dias anteriores o haviam crucificado. Só Ele poderia fazer isso. É por isso que tudo que Ele faz é infinitamente mais, infinitamente maior e infinitamente melhor. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 15. Nós estamos na nossa série Menos Religião, Mais Jesus. Capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Eu vou adiantar o tema da palavra, que é para você conseguir encontrar essa verdade enquanto nós lemos. Quero falar hoje sobre quando Cristo não tem valor nenhum. Quando Cristo não tem valor nenhum. Pastor, é possível Cristo não ter valor nenhum na minha vida? Pastor, é possível alguém olhar para Cristo e dizer que Ele não tem valor? Vamos ler o texto? Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Alguém pode celebrar isso aqui? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Preste atenção, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Não esqueça que a circuncisão fazia parte da lei mosaica, da lei que Deus deu a Moisés, aonde todo homem, com 8 dias de nascido, tinha o prepúcio, a parte superior do seu pênis cortada, e era um sinal de que ele pertencia à família de Abraão, que ele fazia parte do povo escolhido, eleito e separado para o Senhor. Qual é o problema? Precisa abrir esse parênteses aqui porque ele é importante. Qual é o problema, pastor? O problema não é a circuncisão, porque o próprio Paulo vai dizer que a circuncisão não tem importância nenhuma.
O problema é que eles transformaram a circuncisão no meio de salvação. Para os judeus, só seria salvo quem fosse circuncidado. Só seria salvo alguém que passasse por essa experiência cirúrgica no corpo. E Paulo está dizendo, não. Porque se vocês deixarem que isso aconteça com vocês, uma vez que vocês colocaram a sua fé em Jesus, Cristo não vai ter valor nenhum para vocês. Valor nenhum. Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, quem é circuncidado e quem não é, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Paulo gosta dessa ilustração, a ideia de a vida cristã ser uma corrida. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama um pouco. Preste atenção, um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Essa é a tua palavra. Nós amamos o Senhor e amamos a tua palavra. Nós precisamos de luz agora sobre nós. A luz que nos traz revelação, aonde os olhos do nosso entendimento são abertos e o nosso coração se torna como aquela terra que recebeu a semente e frutificou a 100 por 1. Oramos agora para que o teu Filho seja revelado a nós e os nossos olhos sejam cativados pela sua beleza, encantados pela sua glória, fascinados pelas suas excelências. Nós oramos dessa forma, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A carta de Paulo aos Gálatas é um tratado sobre justificação pela fé, o Evangelho da Graça. E nós temos, de forma sistemática, gradativa, tentado construir o entendimento de Paulo nessa carta, capítulo após capítulo, versículo após versículo. Ilustração após ilustração, metáfora após metáfora, contraste após contraste. E nós estamos tentando explicar aquilo que Deus fez através de Jesus, que nós chamamos na teologia de justificação pela fé. Em outras palavras, o Evangelho da Graça. O problema, irmãos, é que quando nós pensamos nessa palavrinha, graça, alguém pode pensar, uau, se isso for verdade, que agora eu vivo debaixo da graça e não debaixo da lei, que eu estou livre como acabamos de ler, então quer dizer que eu posso viver como eu quiser, como eu bem entender, já que os meus pecados foram perdoados agora e no futuro.
eu posso viver do jeito que eu quiser. Já que Deus me ama e não existe nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, nem me amar menos, e a salvação não está condicionada ao meu comportamento, aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que Jesus já fez, então eu vou viver a vida de qualquer jeito. Eu vou viver a vida como eu bem quiser. À primeira vista, é possível alguém pensar que o Evangelho da Graça é um incentivo para nós vivermos de qualquer jeito. Mas quando você vai ler, quando você vai entender, quando você é atropelado por essa revelação da graça de Deus, irmãos, é impossível você pensar assim. Deixa eu tentar responder algumas possíveis contradições que podem acontecer. Pastor, falar da graça, que nós já somos perdoados, que nós já somos amados, e nada vai mudar essa realidade. Pastor, não é um incentivo para as pessoas irem pecar? Abre parênteses. Tem um pastor amigo nosso, que ele faz uma afirmação que eu acho muito interessante. Você já foi a algum lugar que estava escrito lá assim, almoço grátis? Quem já foi? Almoço é difícil, né? Alguma coisa grátis. Nem que seja uma palha de aço, não sei. Alguma coisa grátis. Alguém já foi a algum lugar que tinha alguma coisa grátis? Já foi? Já foi? Bom, só para mim aqui. É grátis para você que pegou e levou. Alguém pagou por isso. É graça para eu e você que usufruímos dela. Mas custou a vida do Filho de Deus. É graça que transborda sobre nós, graça sobre graça, como disse o apóstolo João, mas essa graça custou a vida do Filho de Deus. Alguém pode pensar, pastor, falar sobre isso é estimular as pessoas a viverem em pecado. Mas se você for olhar a Bíblia de forma cuidadosa e atenciosa, você vai perceber que é exatamente diferente. Não é a graça que incentiva o pecado, é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diz assim, 15 e 56. O aguilhão da morte é, e o poder do pecado é a lei. O que é que incentiva o pecado, pastor? A lei. Irmãos, eu não vou entrar no mérito dessa explicação aqui, mas eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Pega uma criança, coloca ela num lugar e você fala para ela assim, olhando nos olhos dela: não toque na taça em cima da mesa. Irmãos, alguma coisa dentro dessa criança vai dizer para ela assim: ei, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é tocar nessa taça. A sua vida não será mais a mesma. Essa taça será a razão. Quem tem filho aqui? Você sabe do que eu estou falando. Irmãos, ele não vai quietar enquanto ele não tocar nessa taça. Há uma lei proibindo de tocar nessa taça. E Paulo está dizendo que a força do pecado é a lei. Aí alguém vai dizer para você assim: ei, é proibido. Mas porque é proibido? É mais gostoso. Então trai a sua mulher com a outra mais nova. Porque é proibido, e proibido é mais gostoso. Na verdade, irmãos, de forma coloquial, de forma simples, o que alguém está dizendo é que a proibição, a lei, alimenta o pecado que há em nós. Paulo está dizendo que a força do pecado é a lei. Aí você vai encontrar alguém dizendo assim: eu estou vivendo em pecado, é porque eu vivo debaixo da graça, e Deus me perdoa, Deus me abençoa, Deus me ama, então eu vivo do jeito que eu quiser. Mentira! Ninguém, irmãos, que esteja vivendo no pecado está debaixo da graça de Deus. Ninguém que esteja vivendo em pecado entendeu a graça. É mentira. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo vai dizer: porque o pecado
não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está dizendo que por causa da graça, o pecado não controla mais vocês, não domina mais vocês. A graça não é permissão para fazer o que é errado, graça é poder para fazer a vontade de Deus. Pastor, falar muito da graça, já que nós já somos salvos, já fomos salvos, já estamos sendo salvos e seremos salvos, então vai incentivar as pessoas a não terem compromisso nenhum com a igreja, porque se ela servir ou não, ela vai ser salva. Se ela evangelizar ou não, ela já está salva. Então, pastor, falar muito sobre isso, as pessoas vão ficar sem compromisso. Irmãos, presta atenção. Nós precisamos ter cuidado com aqueles que pensam que a provisão da graça de Deus incentiva a falta de compromisso com a igreja. Tal pessoa não entendeu a graça de Deus. Eu vou mostrar para você alguém que entendeu a graça e como era a vida dele. 1 Coríntios 15, 10. Pastor, alguém que... Graça, a pessoa não vai ter compromisso nenhum. Olha alguém que entendeu a graça. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pastor, se você ficar falando que as pessoas não precisam fazer nada para serem salvas, agora eu não vou querer fazer nada mesmo. Irmãos, abre mim aqui. Cristo morreu de braços abertos para que nós não vivamos uma vida de braços cruzados. Alguém que foi afetado por essa graça, irmãos, ele vai entregar toda a sua vida para compartilhar essa graça com outras pessoas, para seguir outras pessoas, para se envolver com a igreja. Pastor, peraí. Não sei se eu estou entendendo, mas eu acredito que você deva falar sobre isso de forma mais equilibrada. Não, irmãos. Não tem como haver equilíbrio entre a vida e a morte. A lei e a graça. Não há equilíbrio nisso aqui, irmãos. Não é temperar a graça com lei. Nós estávamos conversando com uma pessoa e ela compartilhando a sua experiência de vida. E alguém incentivando essa pessoa, dizendo: ei, você precisa de uma igreja que seja rígida. Sabe aquela igreja cheia de regras? Você não pode isso, não pode aquilo, você precisa andar assim, vestir assim, não use isso, não coloque isso. Alguém falou: você precisa de uma igreja assim. E a resposta dessa pessoa mexeu comigo. Essa pessoa respondeu assim: só precisa de regra de homens quem ainda não entendeu a revelação de quem é Cristo. Irmãos, você acha mesmo que regras humanas vai impedir alguém de pecar? Vai incentivar alguém a ser crente? A servir Jesus, a seguir Jesus? Não! Nós não podemos ter equilíbrio nisso. A nossa vida ainda em uma vida de licenciosidade, de permissividade, de pecado, não é porque nós precisamos de mais lei, é porque nós precisamos de mais graça. Não é porque nós precisamos de regras, é porque nós precisamos de Cristo. Não é porque alguém que acha que é amado, perdoado e vive de qualquer jeito, não. É porque alguém não entendeu essa verdade, está vivendo dessa forma. Pastor, peraí. Você não precisa de nada. Então para que contribuir na igreja? Para que dar dízimos e ofertas? Se dízimos e ofertas não vão interferir na minha salvação, no amor de Deus para comigo, no perdão de Deus para comigo. Irmãos, olha para mim aqui. É verdade que o dízimo, ele pertencia à lei. Isso é verdade. Mas também é verdade que Jesus, ele trouxe uma aliança, a nova aliança, que ela é superior
e melhor do que a lei. O que isso significa, pastor? Irmãos, se na lei, que significava morte, o homem, ele dava 10% para Deus, como é que nós podemos achar que podemos dar menos agora que estamos debaixo de uma aliança de graça e de vida abundante? Irmãos, como é que alguém pode conceber que pode dar menos agora que nós temos Cristo, que nós temos graça, que nós temos o Espírito, que nós temos perdão dos nossos pecados? Não, irmãos. Se alguém dava 10% na lei, irmãos, escute. Tem um pregador que ele diz assim: na velha aliança, as pessoas eram dizimistas, davam 10%. Na nova aliança, as pessoas são tudimistas. Devem dar tudo. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Irmãos, então alguém que fica ali de forma avarenta, mesquinha, eu dou ou não dou 10%, ei, olha para mim, você não entendeu a graça. Porque na graça, tudo é dele. Irmãos, é nessa hora que a gente precisa saber cantar. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou. Canta isso. Duvida se tem coragem. Nós estamos debaixo de uma aliança melhor, onde tudo pertence a Ele, tudo é dele e tudo vem dele. E tudo volta para Ele. O que Paulo quer mostrar aqui, irmãos, é que liberdade, a liberdade do medo, a liberdade da condenação que o Evangelho traz para mim e para você, não é para que nós possamos viver uma vida de pecado. Por quê, pastor? Porque na nova aliança, o padrão é Cristo. Se o padrão é Cristo, isso exclui qualquer ideia de que nós podemos viver a vida em pecado. Lembre-se, a liberdade do pecado não significa liberdade para pecar. Como dizia Agostinho de Hipona, ame a Deus e faça o que quiser. Pastor, tem alguém que está vivendo de qualquer jeito, ele não está amando a Deus. Ame a Deus. Você é livre. Faça o que você quiser. Voe. Você não é mais cativo da lei. Agora você pode voar nas asas da graça de Deus. Faça o que você quiser. Mas não entenda que a lei, que a lei que opera agora é o amor. Como é que Paulo começa esse capítulo dizendo? Ele vai dizer, e esse é o resumo de toda a carta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãos, como pastor, eu quero que nós vivamos isso intensamente nessa igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você é livre para servir, você é livre para dar, você é livre para estar em comunhão, você é livre para amar e ser amado, você é livre para pertencer, você é livre para ser transformado, você é livre para ser cheio do Espírito Santo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Perceba que a ótica, irmão, estou tão feliz que eu estou pregando sem tossir. Eu estava com saudade de dar uns gritos aqui. Os domingos passados era meio grito e uma tossida. Glória a Deus. Está falando para minha esposa. Fiz tanto exame, comprei tanto remédio. Eu acho que a doença começou a olhar para a nossa fatura do cartão de crédito. É melhor eu sair, senão esse pastor vai ficar enrascado aqui no dinheiro dele. Aí está indo embora, graças a Deus. O que eu estava falando? Obrigado. Paulo começa pelo ponto de vista da redenção. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós queremos viver isso nessa igreja.
Por quê, pastor? Porque o Evangelho é liberdade. Liberdade. Tudo relacionado ao Evangelho é liberdade. O Evangelho não é uma mensagem de melhoramento, aperfeiçoamento ou desenvolvimento pessoal. O Evangelho é uma mensagem de libertação. Ser livre. Não, pastor, peraí. Você já pensou assim? Fora da igreja, eu bebia, eu fumava, eu ia para as festas, eu fazia o que eu queria. Agora na igreja, pastor, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Pastor, como é que eu sou livre? Irmão, sabe para mim aqui. Sabe como é que o Evangelho vê isso? Pela seguinte ótica. A Bíblia diz que quem comete o pecado é escravo do pecado. Então sabe qual era a sua realidade? Não é que você ia para onde queria, fazia o que queria, ou quando queria. Na verdade, você fazia o que o pecado queria. Porque você era um escravo. Você não era livre. Você não podia escolher. Você que bebia, tinha problema com álcool, você não escolhia quando queria ou não queria beber. O álcool determinava isso. Você que estava escravizado pelo pecado, não era você que ditava para o pecado como, ou quando, ou onde, não. O pecado fazia isso. Só que Jesus vem e diz, agora você é livre. Pastor, mas eu estou sendo tentado ainda. Pastor, tem um desejo aqui dentro de mim, irmãos. Agora você é livre para dizer não. Você é livre para olhar para o pecado e falar assim, pecado, você pode até ser bom, mas eu encontrei alguém melhor. Não, não, não. Paulo está dizendo, nós somos agora livres, e o Evangelho é essa mensagem que anuncia a libertação. Irmãos, olhe para a vida de Jesus. A vida inteira de Jesus era uma operação de libertação. Ser salvo por Jesus é ser libertado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nas palavras de Jesus, se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E o que Paulo está trazendo para nós agora nesses versículos? É que liberdade não é fazer o que queremos. Liberdade é fazer aquilo que fomos criados para fazer. Pastor, eu sou livre agora, então eu faço o que eu quiser. Não, você é livre para ser quem você foi criado para ser. Você é, irmãos, você pega o seu celularzinho lá de vez em quando começa a dar bug, começa a travar. Eu sei que o exemplo ele é simples e é pobre, mas você vai entender. Aí você tem a opção de fazer assim com ele: restaurar para as configurações de fábrica. Pegou? Quando você é salvo por Jesus, Jesus restaura você as configurações de fábrica, ao padrão original. E agora você é livre para ser quem você foi criado para ser. Você é livre para viver o padrão original. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem nós deveríamos ser, e não a licença para ser o que nós quisermos. O princípio é esse. Verdadeira liberdade é a liberdade de sermos nós mesmos. Mas não se engane, sermos nós mesmos como Deus queria que nós fôssemos. Não é desobedecer impunemente, mas é obedecer a Cristo espontaneamente. Essa é a liberdade genuína, não é o legalismo cheio de regras, cheio de lei, mas também não é a libertinagem para viver a vida no pecado. É a liberdade, olha para mim aqui, a liberdade de ser escravo de Jesus. A liberdade de pertencer a Jesus. A liberdade de ter um dono. A liberdade de ter um Senhor sobre a sua vida. A liberdade de pertencer ao Filho de Deus. Sabe qual é a argumentação de Paulo nesse capítulo? Em toda a carta.
é que a lei, ela é escravizante. A lei escraviza. Não estou falando que aqui nessa igreja nós somos liberais ao ponto de todo mundo viver como quiser, não. Nós entendemos que o Evangelho aceita todos, mas não tudo, porque ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Mas entenda que a religião em si, ela escraviza. E o chamado de Paulo para essa igreja, meu Deus, o que aconteceu com esse relógio? Não sai nem da introdução. Segura o povo lá fora. Que eu preciso avançar. Eu terminar essa carta nesse ano. É um sonho. Paulo está dizendo, ei, antes vocês eram escravos do mundo. E parece que isso não mudou. Porque Cristo libertou vocês, agora vocês são escravos da religião. Sabe aquela pessoa que era toda errada no mundo? E ela vai para a igreja? Olha para mim aqui, você sabe do que eu estou falando. Ela vai para a igreja, ela fica pior. Ela era escrava do pecado, agora é escrava da religião. Escravo de regras, de dogmas. Escravos de homens. Paulo está dizendo, ei, vocês eram escravos do mundo. E agora vocês estão se tornando escravos do legalismo, da religião. O que Paulo está dizendo é que aquele que não é salvo, ele está debaixo do jugo do pecado. E isso não é nada diferente daquele que é religioso. Por quê? Porque o religioso está debaixo do jugo da escravidão. É escravo do mesmo jeito. E Jesus vem, irmãos, para nos dar o seu jugo, que é suave, que é leve. O cristão está debaixo do jugo da graça de Deus. O cristão está, irmãos, algemado ao próprio amor. O cristão agora, ele é escravo do amor e da graça de Deus. Meu Deus! O que Paulo está dizendo, irmãos, que ser escravo de Cristo é o único caminho para a perfeita liberdade. Como dizia Agostinho de Hipona, quanto mais servos de Cristo nos tornamos, mais livres nos sentimos. Eu estava falando para um casal essa semana. Eu e minha família não temos planos de futuro. Não temos. Mas nós conhecemos quem governa o nosso amanhã. Nós não temos um plano B. Mas conhecemos aquele que desenhou o único plano sobre a minha vida, a minha casa, a minha família e o meu ministério. Melhor coisa que eu e você podemos desfrutar nessa terra é estar algemados a Cristo, acorrentados à graça de Deus, encarcerados no próprio amor. Irmãos, a descrição de Paulo nos versículos seguintes precisa ser para nós motivo de temor. Por quê, pastor? Porque Paulo ele vai definir qual é o resultado de alguém que foi libertado por Jesus e agora é escravo da religião. É escravo de regras, de homens, de leis, de dogmas humanos. Paulo vai dizer, versículo 2, Paulo vai dizer que para essa pessoa, Cristo não tem valor nenhum. Paulo vai dizer no versículo 4 que para essa pessoa, ela foi desligada de Cristo. Ainda no versículo 4, Paulo vai dizer que essa pessoa caiu da graça de Deus. De uma forma mais simples para você entender, quando nós acrescentamos religião ao Evangelho, nós perdemos Cristo.
Irmãos, eu não estou preocupado com a cor das nossas paredes. Minha preocupação é com o religioso que mora dentro de nós. Não estou preocupado se aqui tem luzes. Minha preocupação, irmãos, é com o sistema de autossalvação que nós criamos dentro de nós, onde Cristo não é mais suficiente. E nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa. Nós achamos que nós precisamos de alguma coisa além de Jesus. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que nós não podemos ter a religião e o Cristo. E se nós acrescentarmos alguma coisa ao Cristo, nós o perdemos. Escute, pastor, tem algumas coisas que eu gosto nisso que você está falando, outras não. Irmãos, infelizmente, não é assim que funciona. Porque quem deseja ter apenas um meio Cristo, perde o Cristo todo. Quem deseja aceitar apenas parte dessa mensagem, perde a mensagem inteira. Versículo 2, Paulo vai dizer, coloca para mim esse versículo. Ouçam bem que eu, Paulo, digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá. Olha para mim aqui. O Senhor Jesus não é apenas um Salvador completo. Ele é um Salvador exclusivo. Vou repetir. Cristo não é apenas um Salvador completo. Nós não apenas encontramos tudo o que precisamos para ser salvos em Jesus. Ele é também um Salvador exclusivo. Não tem como, irmãos, nós acrescentarmos alguma coisa. Não tem como nós subtrairmos alguma coisa. Não tem como achar que nós fomos salvos por Jesus, mas agora nós permanecemos salvos pela lei, pelas regras, pela religião. Não! Ele é um Salvador exclusivo. Ele é completo, mas é exclusivo. Irmãos, isso nos humilha. É por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é um escândalo da cruz. Por quê? Tem nada que você faça. Nada que você possa fazer. Nada que você possa contribuir. E como dizia um pregador puritano, a única contribuição que nós temos na salvação são os nossos pecados. Ele é um Salvador exclusivo. Não tem como nós termos dois Salvadores. Paulo está dizendo, vocês vão escolher ou Cristo ou a lei. Ou Cristo ou os nossos planos. Ou Cristo ou os nossos próprios salvadores que nós criamos. Ou Cristo ou os ídolos que se sentam ou se assentam no trono do nosso coração e governam a nossa vida. Nós precisamos escolher entre Cristo e a lei. Alguém fez a seguinte afirmação. No caso da igreja, os Gálatas, a circuncisão não representava apenas uma operação cirúrgica, tampouco uma cerimônia religiosa. Antes, representava um sistema de salvação por meio das obras. Sabe o que era isso? No fundo, não tão no fundo assim, mas no fundo, eles achavam que só era salvo quem obedecesse plenamente à lei, perfeitamente à lei, fosse circuncidado. Irmãos, Paulo vai derrubar essa ideia de diversas formas. Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte: se vocês decidem viver pela lei, vocês terão que obedecer perfeitamente toda a lei. Quem? Que homem obedeceu perfeitamente toda a lei? Ninguém. Então Paulo está dizendo, o meio de salvação que vocês estão construindo é falho. É falso.
Não serve. O que eles estão declarando, irmãos, é um evangelho de esforço humano, sem a graça de Deus. Uma lei que suplanta a graça. Moisés suplantando Cristo. E eles estão adicionando coisas a Cristo. Nós precisamos entender que sempre que nós adicionamos alguma coisa a Cristo, nós diminuímos o Cristo. Suplementar Cristo significa suplantá-lo. Ele é o único Salvador, solitário e exclusivo. Cristo não será Salvador de alguém que não recebe e confia nele como o único Salvador. Único. O único. Sabe o que Paulo quer? Sabe o que Paulo está falando para essa igreja? Quando vocês acrescentam alguma coisa a Cristo, Cristo não serve de nada para vocês mais. Sempre que nós acrescentamos à nossa vida a religião, Cristo perdeu o valor. É inútil. Não é que Cristo é inútil, mas para mim ele se torna inútil, porque eu tenho um Salvador completo e eu acho que eu preciso ajudá-lo a me salvar. Cristo se tornou inútil. A grande verdade, irmãos, é que você, que já encontrou Cristo, você sabe que Ele é suficiente. Mas você que ainda não encontrou, você sabe que nada dentro de você é suficiente. Nós precisamos de um Salvador completo, mas também nós precisamos de um Salvador exclusivo. Spurgeon dizia assim: se a salvação é pelas obras, então não é graça. Se é de graça, então não é de obras. Você não pode ir sobre os dois princípios contrários na Escritura: mérito e favor. Ou nós escolhemos viver pelos nossos próprios méritos, ou nós escolhemos viver debaixo do favor de Deus. Eu não sei você, eu vou fazer a recomendação que Paulo faz no capítulo 5. Eu espero que você escolha viver debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo dos olhos de amor do próprio Deus. Cristo tem que ser tudo, ou Ele não será nada para os homens. Ele não vai aceitar confiança limitada ou fidelidade dividida, porque Ele é um Salvador exclusivo. Fica de pé, por favor. Pastor, eu entendi. Sou livre. Aí no versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Qual é o resumo disso, pastor? Viva, ou melhor, não perca a liberdade do Evangelho, mas não abuse da liberdade do Evangelho. O Evangelho nos liberta para nós vivermos do jeito que nós quisermos. Presta atenção no que eu estou falando. O Evangelho nos liberta para vivermos do jeito que nós quisermos. Mas se nós fomos libertos pelo Evangelho, a verdade é que alguém que foi liberto pelo Evangelho vai se perguntar:
como eu posso viver para Jesus? Vou repetir isso aqui que é importante. O Evangelho nos liberta para viver do jeito que nós quisermos. Mas alguém que foi liberto pelo Evangelho verdadeiramente vai se perguntar: como eu posso viver para Jesus?